Amanhã esteja comigo, tá bom? Muito bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 30. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos porque cremos na tua presença conosco e temos crido que quando o Senhor se faz presente, sempre bênçãos acontecem e o Senhor fala conosco, Pai. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, que tu possas falar agora conosco também. Tu já falaste através das canções que pudemos entoar, ó Deus, mas agora nós queremos nos debruçar na tua palavra, entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, Pai. Por isso nos dá direção, nos dá clareza, Pai. E seja com o irmão, com a irmã também que está em casa, que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia então, se você não tem a Bíblia, você pode me ouvir atentamente. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora eu gostaria que você abrisse Mateus. Nós vamos fazer algumas leituras bem curtinhas para você entender a direção que o Senhor colocou no meu coração. Mateus capítulo 27. Também, todas passagens conhecidas, né? 27, versículos 3 ao 5. Então Judas, abriram, queridos? Então Judas, Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, isso é problema teu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Agora nós vamos ver um outro personagem, Lucas, capítulo 22. Lucas 22, apenas o versículo 62, depois nós vamos ler mais um texto, tá bom? Versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu creio que eu dispensa a gente ler o contexto. São passagens que você até já constrói a imagem, já constrói a cena, porque você conhece. Ok? João capítulo 21. 21, versículos 12 ao 15. Disse-lhe Jesus, vamos ver se é isso mesmo. 21. Sim. Isso, 21. Tá certo, estou confirmando aqui. 20, como é que eu pego outra versão na hora que eu construo o sermão, né? Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E nós vemos então que ele continua fazendo a mesma pergunta nos versículos 16 e 17, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos e irmãs, peguei 2 personagens aqui que tiveram experiências amargas. Você conhece a história, como eu disse. Eu quero começar falando, conforme eu já anunciei hoje de manhã na escola dominical, falando desse fato, falando assim rapidamente apenas à guisa de início da nossa conversa aqui hoje. Nessa semana aqui, foi divulgado aí o suicídio de um jovem, né? Não vou citar o nome, né, para preservar, mas você conhece a história, você sabe. Um adolescente de 16 anos, filho de uma cantora, ele tirou a sua própria vida, ou seja, se matou, suicidou-se, depois de receber uma série de ataques pela internet, em vista de um vídeo que ele publicou numa rede social. Vocês ficaram sabendo desse caso, né? Rede social. A mãe então fez um comentário que eu fiz questão de escrever aqui. Ele postou uma brincadeira de adolescente com os amigos, achando que as pessoas iriam achar engraçado. Aqui não vem a questão, o que você acha dessa brincadeira, o que achou do que ele postou. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer é que ele tirou a sua própria vida. Ele se suicidou, sabe? E eu diria assim, dentro daquele, porque quando eu vi essa notícia, eu já tinha construído esse sermão, então eu acrescentei aqui, sabe, irmãos? Já acrescentei, mas eu diria aqui, em vista do tema que eu quero trazer para você hoje, que este moço, ele foi rotulado, sabe? Você sabe o que é isso, né, irmãos? O que eu quero dizer? Quando você rotula uma pessoa, você estigmatiza a pessoa, sabe? E ele não suportou. Eu entendo assim, eu interpreto dessa forma. Ele não suportou as pressões, não suportou os comentários, não suportou as humilhações, não suportou a vergonha por causa dos comentários dessas pessoas. Tanto que a mãe comentou sobre essa maldade das pessoas nas redes sociais, que nós temos que, enquanto igreja, tomar cuidado, né, irmãos? Você sabe que eu, quando vejo pessoas querendo ser amigos, né, do Facebook, por exemplo, eu clico na pessoa e vejo o que a pessoa posta, sabe? Vejo porque eu quero saber qual é a linha dessa pessoa, né? Porque dependendo do que comenta, do que escreve, eu não coloco. E se uma pessoa começa a apelar, já está na minha rede de amizades, do Facebook, por exemplo, começa a apelar, começa a falar palavrões, começa a colocar muito certas coisas, eu corto. Sabe, irmãos? Porque o propósito de estar nas redes sociais é ter amizade, de você compartilhar. O meu propósito é compartilhar coisas que eu creio, sabe? Poder levar palavra de encorajamento, palavra de incentivo, de acordo com o que as pessoas compõem. Né? Por exemplo, nós temos orado, né, por pessoas que estão com Covid, pessoas de igreja, irmãos em Cristo, e eu tenho levado palavras de encorajamento, de incentivo, para que não percam a fé, e assim vai. Então, se as redes sociais são usadas para colocar coisas boas, também tem pessoas que têm usado para colocar coisas más, sabe, irmãos? E esta foi uma situação aqui, né? Parece que foi pelo Instagram, né? Tá. Mas uma questão que eu interpreto é que o moço, esse jovem, ele não suportou essas pressões, essas humilhações, que os colegas começaram a massacrá-lo por causa de um vídeo infeliz, eu diria assim, aí sim que ele tenha colocado, que ele é postado com intenção boa ou não, com brincadeira ou sem brincadeira. O fato é que ele recebeu pressões, sabe? E deve ter concluído. Eu penso assim, né? Destrui a minha vida. Destrui a minha vida com essa brincadeira. Ele pode ter pensado isso, para chegar a esse extremo, né, irmãos? Destrui a minha vida. E destruíram a minha reputação. E ele provavelmente não viu saída para essa brincadeira, que começou com uma decisão fatal, irmãos. Recentemente eu ministrei sobre isso, que nós tomamos diversas decisões nas nossas vidas, e nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente decide, porque tem decisões que podem não levar em nada, mas tem decisões que podem comprometer a sua vida para sempre, sabe? Aí
Pedro e João, são os dois personagens que nós estamos vendo aí, Pedro e João, Pedro e Judas Iscariotes, né? A gente fala Pedro e João meio viciado, né? Pedro e Judas Iscariotes, eles se viram em situações em que eles também tiveram que tomar decisões, irmãos, decisões deles próprios, sabe? O primeiro, no caso, Pedro, de como é que ele iria reagir, olha a decisão aí, como é que ele iria reagir diante das pressões de ser reconhecido como discípulo de Jesus. O que eu vou fazer? Porque você conhece a história, naquela pressão toda que estavam vivendo no julgamento de Jesus, algumas pessoas reconheceram a Pedro. O que eu vou fazer diante dessa pressão? Está aí a questão a decidir, sabe? E do medo de sofrer as consequências desse reconhecimento. Na questão de Judas Iscariotes, a pergunta decisiva que ele poderia estar fazendo é como é que ele poderia reagir diante da possibilidade de ganhar uns trocos fáceis. Sabe? Olha aí, traindo Jesus, porque até para ele ganhar essas 30 moedas, ele teve que decidir. Ele teve que ponderar. Pode ser que ele tenha tido aquele momento, puxa vida, eu sou discípulo de Jesus, eu estou acompanhando Jesus, mas não vai ter problema, né? Sabe? Ele pode ter pensado. E numa dessas ele tomou essa decisão também infeliz de trair o Senhor. E a história a gente conhece, né, irmãos? A história a gente conhece. E o desfecho também, que nós acabamos de ler aqui, por isso que eu li aquele versículo, um versículo só, depois eu li outro versículo curtinho a respeito de Pedro e de Judas, para então nós percebermos o desfecho. Como é que terminou essa decisão dos dois? Primeira coisa, irmãos, a maioria das decisões, né, salvo aquelas que vêm assim, decisões repentinas, decisões que tem que ser agora, que são as perigosas, que eu inclusive ministrei esse dia na quinta-feira, tá? Mas a maioria das decisões são tomadas assim gradativamente aos poucos, porque a maioria das decisões a gente tem tempo de pensar, a gente tem tempo de se organizar, sabe? Na medida que vão entrando assim na nossa cabeça, né, e as opções que possam ser escolhidas futuramente. Mas tem decisões que são repentinas e que vêm assim, sob pressão, que é o que nós temos que tomar cuidado, né? Mas muitas são elaboradas aos poucos, com ideias que vão sendo assim formadas, né? Vamos pensar assim em Pedro, por exemplo, que ele estava lá ao redor da fogueira, sabe? E aí começou a consolidar, a formatar a situação toda, até que aconteceu o reconhecimento. Em relação a Judas, nós podemos pensar em termos de gradativamente, que ele começou a calcular, ele começou a pensar como é que eu poderia fazer isso, como é que eu entregaria a Jesus, onde que eu faria isso, como é que eu faria isso. Então você percebe que são decisões que vão sendo tomadas aos poucos, é isso que eu estou querendo dizer, né? Jesus disse para Simão o seguinte, Lucas 22, 31, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Olha o que Jesus falou para Pedro, tipo assim, Pedro, abre o olho, rapaz, Satanás está querendo passar a perna no você. Para Judas, o Senhor falou também uma coisa muito importante, que poderia tanto ter feito Pedro mudar de ideia, como fazer Judas Iscariotes mudar de ideia também. Olha o que Jesus falou, está em Lucas 22, 21. A mão do traidor está comigo à mesa. Judas poderia pensar assim, e podia ter pulado fora. Está percebendo comigo, irmãos? Está dando sentido o que eu estou construindo aqui com vocês, essa ideia? Eu acho que, sabendo como é que é a vida, né? Eu creio que o Senhor foi percebendo alguns movimentos a respeito de Judas e de Pedro. Ah, claro, né, irmãos? Não iria chegar assim de seco e falar, olha, eu tive uma visão, eu tive assim uma imaginação, né, e Satanás está querendo pegar você. Não, ele foi percebendo. Com relação a Judas também. Não tive uma adivinhação, sabe, uma revelação. Sabe? Tem gente que pode levar para esse lado, né? Houve uma revelação, mas não, eu penso que, humanamente falando, eu penso que uma vez que estavam andando com Jesus, sabe, ele foi percebendo alguns movimentos,
certo? Então, essa questão de decisões. A segunda questão que eu quero levantar com você é a questão desse processo para chegar a consumar o que eles estavam pensando em fazer, tá? Tudo que decidimos na vida vai ditando o rumo que a vida vai tomar. Toda decisão define muita coisa na sua vida, tá? Por isso que eu digo que nós somos responsáveis pelo que nós somos. Você é responsável pelo que você é, sabe? Você é responsável pelo que você vai fazer. E você é responsável pelo que você vai ser, vai chegar a ser. Então a responsabilidade é tua, a começar na responsabilidade das decisões que você vai tomando, sabe? Nós não somos débeis mentais a ponto de outras pessoas terem que decidir. Você decide, certo? Inclusive, você decide se vai fazer uma coisa chamada traição ou negação. Você decide, meu irmão, minha irmã, se você vai cair na tentação ou vai cair fora. Você decide, meu irmão, se você vai se livrar dos resultados que determinadas atitudes ou comportamentos podem te levar a colher. É você que decide. Judas Iscariotes, ele não vendeu, vamos dizer assim, Jesus da noite para o dia. Eu creio que ele teve muitos momentos em que ele conjecturou, ele pensou, será que eu vou fazer mesmo? Será que vale a pena? E se der zebra? Eu falei também na ministração hoje na escola dominical, nós não somos mecanizados, não somos máquina, nós somos cabeças pensantes, nós temos cérebro, em que você pesa os prós e os contras, você vai pensando, você vai organizando suas ideias. A nossa cabeça, vamos dizer assim, não é só para pôr chapéu ou boné, né, querido? É para pensar. E eu penso que Judas Iscariotes, ele teve tempo para ir pensando na sua decisão, assim como Pedro também. Quando Jesus já foi avisando, Pedro, abre o teu olho, rapaz, Satanás está querendo te pegar. Então, Judas não vendeu Jesus da noite para o dia, e Pedro também, ele não ficou vulnerável naquele momento das negações. A vulnerabilidade dele foi sendo construída também. Ele foi abrindo brechas em si, para chegar naquele momento do clímax da pressão, não aguentou. Então ele foi dando brechas à fraqueza espiritual. Aí o desfecho então foi sendo construído, foi sendo processado. Terceira coisa então, agora entrando na questão dos rótulos, irmãos. Tá, sabendo o que aconteceu a Pedro, que negou, sabendo o que aconteceu a Judas, que traiu, certo? Depois de negar a Jesus, e o galo cantar, e nós vemos que ele chorou amargamente, se Pedro se olhasse no espelho, vamos imaginar que ele saiu chorando amargamente e encontrou um espelho, o que você acha que Pedro falou para ele mesmo? Um rótulo. E Judas, depois de constatar que tinha traído sangue inocente, sabe, batendo a cabeça na parede, se ele se olhasse no espelho, o que Judas falaria de si mesmo? Basta a gente pensar em algumas palavras com que a gente normalmente já rotula os dois. Quando você pensa em Pedro, quais palavras vêm? Eu coloquei algumas coisas aqui, né? Que é muito comum a gente ouvir sobre Pedro. Orgulhoso. Na verdade não é. Papudo. Papudo. Presunçoso. Covarde. Como? Arrogante. Um cara que afinou na hora, uma expressão muito de hoje, né? Virou mocinha. Imagino como isso deve ter sido amargo para ele. Ele ouvir logo, depois de ele negar Jesus, o galo cantar,
chegar um cara e falar assim, virou mocinha? Está entendendo, irmãos? Como isso pega? Fraco, molenga. Será que ele falou isso olhando-se no espelho? Autorrotulação? O jovenzinho tinha falado o quê? Quando se olhou depois do que tinha feito. Judas Iscariotes, quais são as palavras que a gente usa para rotular o cara? Ganancioso, dinheirista, além de traidor, né? Sabe? Interesseiro, o que mais? Falso, você é um falso, você é um canalha, você não vale um tostão daquelas moedas, você não vale nada, traidor. Então, irmãos, a pergunta aqui vem por forma retórica, né? Você já foi vítima de rótulos? Sabe? Que afetaram negativamente a sua autoavaliação, que tem afetado negativamente a sua autoimagem. Você já foi rotulado de modo que afetou negativamente a sua autoestima, inclusive a sua autoeficácia. Irmãos, a coisa de rótulo é perigosa. Por isso que a quarta coisa que eu quero ver com você, sabe? Eu vou voltar só para poder lembrar. Primeiro, a questão das decisões. Nós tomamos decisões. Segunda coisa, o processo das decisões normalmente ele é gradativo. Terceira coisa são os rótulos que vêm em consequência disso. E a quarta coisa, irmãos, são as reações. Reações. Se as pessoas, essa frase aqui, quando eu busquei sobre tudo eu pesquiso, tudo eu vejo, o que a ciência fala, o que pode me ajudar a enriquecer o sermão que eu trago para você. Tá? E sobre rotular pessoas, tem uma frase que eu achei interessante. Se as pessoas em geral tivessem a mínima noção do impacto provocado pelos rótulos negativos, elas seriam mais cuidadosas e menos prejudiciais ao desenvolvimento alheio ou próprio. Olha que frase. Foi o que a mãe, a cantora, falou dos filhos, dos amigos, entre aspas, né? Sabe, dos amigos, entre aspas. Sabe, se tivesse noção do impacto que causou no meu menino, que agora está morto, não aguentou o que vocês falaram, não aguentou o que vocês xingaram, não aguentou a zombaria que vocês fizeram, não aguentaram as palavras duras que vocês dirigiram, não aguentou as gozações, não aguentou as humilhações, e ele não viu outra saída senão tirar a sua própria vida. Irmãos, misericórdia. Eu acredito que tanto Pedro quanto Judas, depois desses incidentes infelizes aí, se autopenitenciaram se rotulando. Sabe, quando você olha no espelho e fala assim, mas você, sabe, reticências, né? Chorar amargamente, irmãos, chorar amargamente não foi qualquer choro não, irmãos. Sabe, e se enforcar, não foi qualquer reação não, irmãos. Ah, vou me enforcar, para ficar famoso. A frase também que eu tirei aqui, ó. A importância que você atribui ao fato vivido determina a sequência dos acontecimentos. Ou seja, se aquilo que aconteceu te pegou muito pesado, isso vai dar sequência ao que aconteceu, aos acontecimentos. Ou seja, foi muito pesado para Pedro, foi muito pesado para Judas, foi muito pesado para esse mocinho. A partir desse pesado, o que vai fazer? Por isso que rótulos são perigosos. Agora, um outro perigo que eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, isso eu pego da psicologia, tá? Rótulos podem acomodar pessoas a um determinismo. Já ouviu essa palavra? Já, né?
Determinismo. Que a psicologia combate, tá? Determinismo, na palavra de crente, na palavra de igreja, seria assim, predestinação. Está determinado a ser. Psicologia, ela defende o indeterminismo. Ou seja, nós vamos escrevendo a nossa história. Nós é que vamos definindo o nosso destino. Tanto que a palavra de Deus fala assim, o que você semear, você vai colher. Então não está definido? Não, é de acordo com o que você vai semeando. De acordo com o que você vai construindo. Falou besteira, vai colher. Agiu de uma forma agressiva, foi de Deus. Não foi de Deus não, você que foi agressivo. Aí se leva um tiro na cabeça, Deus quis, a vida só tinha esse tempo, não, mesmo, negativo. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com essa história de determinismo. Mas o grande problema de determinismo, irmãos, é a pessoa se acomodar com o rótulo. Sabe, irmãos? Se acomodar com o rótulo. Eu roubei, logo eu sou um cleptomaníaco. Não tenho o que fazer. Nasci cleptomaníaco, vou morrer cleptomaníaco. Quer dizer que novo nascimento não existe. Não adianta evangelizar. Não adianta pregar. Vai ser sempre ladrãozinho. Eu surtei, porque eu sou esquentado mesmo. Se converte, vagal. Eu não esperei, então eu sou um cara impaciente mesmo. Então eu sou, é o comodismo, é a acomodação ao rótulo. Eu aceito o rótulo. Tá? Eu falei mesmo, porque eu tenho gênio forte. Sei. Eu sou de opinião, por isso não me rebaixo. Tem pessoas que falam que não gostam de ser contrariadas, né? É que eu tenho opinião, não gosto de ser contrariado. Quer dizer, humildade foi para o lixo, né? Conhece pessoas assim, tudo isso que eu estou falando? Sabe? Eu sou franca, eu falo direto. Sei. Quando a palavra de Deus fala, para a nossa palavra ser doce, né? Ser mansa, temperada com sal. Então a palavra então está contradizendo. Todos estão ocupados, por isso eu sou solitário. Sabe que você é solitário por causa disso? Igual a Mônica, né? São questões assim que nós temos estudado. Por isso que às vezes eu aponto para a Vanessa, né? A gente lê alguns textos, alguns artigos na faculdade. Então, irmãos, assim muitos se escondem atrás de rótulos para se eximirem das responsabilidades e da angústia de assumirem mudança. Quando você quando o Senhor te pressiona entre aspas, deixa o velho homem, agora você é um novo homem, muda isso na sua vida, muda isso no seu comportamento, muda isso na sua atitude, isso causa uma certa angústia. Por quê? Você precisa tomar providência, e às vezes é luta interna, às vezes você tem que enfrentar você mesmo. É aquela história de você olhar no espelho e falar assim, nunca mais faça isso. Não sei se você já fez isso que eu já fiz, de olhar no espelho e falar, escuta, você é crente ou é o quê? Uma vez, quando era jovenzinho, recém-convertido, já estava falando de igreja, não parava de falar de igreja, não parava de falar de Deus lá em casa, sabe? Minha mãe um dia me pegou numa situação que não vou entrar em detalhes, e ela falou bem assim, filho, isso que é ser crente? Eu vou falar para a igreja, hein? Minha mãe falou bem assim. Eu entrei em desespero. Irmãos. Então, muitos se escondem atrás de rótulos para não enfrentar mudança.
Ou Pedro e Judas se deixariam rotular e se acomodariam a esse rótulo, ou eles reagiriam com atitudes que neutralizassem esses rótulos, irmãos. Nesse efeito, né, paralisante. E ambos tiveram oportunidade de tomar uma nova decisão na vida, depois do erro que cometeram. Sabe? A Pedro, depois de negar a Jesus, olha a oportunidade, que eu fiz a leitura de oportunidade. Lucas 22:61, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Quantas mensagens já se pregaram sobre esse olhar de Jesus? Eu diria que Jesus poderia estar dizendo o seguinte: Pedro, não se mata não, hein, cara? Que eu ainda vou fazer de você a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Não vai besteira não, hein, rapaz? Eu conto com você, hein? O perdão é possível, Pedro. Mudança é possível. A Judas, depois de traí-lo, nós lemos aqui, os caras falaram, se vira nos 30. Isso é contigo. Ninguém mandou fazer isso. Horas antes, irmãos, vamos retroceder um pouquinho, Pedro podia ter decidido levar a sério aquele aviso, né? Você vai me negar 3 vezes, hein, Pedro? Sabe? E Judas podia ter recuado quando Jesus falou que vai me trair é quem eu der bocado molhado. Os discípulos foram nós cegos, né? Não entenderam, né? Mas Judas entendeu. Judas entendeu. Ele deve ter engolido aquele pedacinho de pão com gosto amargo, irmãos. Eram as 2 oportunidades para eles mudarem o rumo da direção da vida que eles dariam. Sabe? Agora Pedro, depois de trair, Lucas 22 fala assim, que ele saiu dali e chorou amargamente, saiu dali, do lugar do cenário ali. E Judas também se retirou. O que eles decidiram fazer ao se retirarem? 2 decisões diferentes, né, irmãos? O sermão de hoje é bem reflexivo, viu, irmãos? Judas, o que ele fez ao retirar dali? Devolveu as 30 moedas de prata. E Pedro chorou amargamente, certo? Mas note a continuidade disso. Judas saiu dali e foi se enforcar. Não viu saída. E Pedro, e esta foi a salvação de Pedro. Pedro foi para onde os demais discípulos estavam. Voltou para casa. Envergonhado provavelmente. Tenta imaginar comigo como é que ele entrou na casa. Por que eu sei que ele foi para casa? Porque quando as 3 Marias receberam o aviso do anjo, foram contar que Jesus tinha ressuscitado, Pedro estava lá. Ele voltou para casa. Judas foi se enforcar. Pedro voltou para casa. Tá? Olha aqui, Lucas 24:9, né? Voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11. E a todos os mais que estavam com ele. Então, irmãos e irmãs, para mim aqui é o fecho do sermão muito importante. Pedro estava ali e pôde ouvir sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Sabe? Tanto que ele se levantou e correu para o sepulcro. Lucas 24, versículo 12. E nesse caminhar até o túmulo, eu penso assim, né, imaginando figurativamente, né, que o rótulo foi caindo. Sabe, irmão, foi caindo. Aí, irmãos, para concluir então, aqui é a conclusão que eu quero fechar. Primeiro eu levantei com vocês a situação dramática de rotular. Sabe? Judas e Pedro nos mostram 2 atitudes, 3 atitudes que nós precisamos prestar atenção em relação a rotular pessoas. Primeiro, os 2, imediatamente ao momento da crise,
depois de terem negado e depois de ter traído e caído em si o que fizeram, os dois se sentiram profundamente solitários. Solitários. E uma solidão com complexo, né? Naquela luta interna que travaram. Irmãos e irmãs, quantas pessoas estão solitárias? Porque estão enfrentando rótulos. Segunda coisa, Judas tomou o rumo da forca solitária. E Pedro tomou o rumo de volta ao aconchego de casa. Percebeu o movimento aí? Um foi para a forca, o outro voltou para o aconchego de casa. Terceira coisa, Judas não pôde, então, portanto, receber o amparo dos colegas. E Pedro, por isso que eu tentei imaginar com você, como é que ele voltou para casa. Que ele sabia, dentro de si, o que tinha feito. Ele estava chorando amargamente, então ele sabia muito bem o sentimento que ele estava quando chegou dentro de casa. Tenta imaginar ele entrando de casa, abrindo a porta, entrando e olhando para os 10. Como é que os 10 olharam para ele? Se os 10, eu penso assim, se os 10 estavam com os corações tratados pelo Senhor, que tinha acabado de falar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, eu quero crer que Pedro foi recebido. E se as pessoas ali souberam o que Pedro tinha feito, eu imagino os caras abraçando Pedro. Olha como isso é importante na nossa vida. Ou talvez batido nas costas, no ombro. Sabe, irmãos? Como essa reação é importante hoje para nós, irmãos. Hoje para nós. Sabe? Graças a essa força que ele pode ter recebido dos irmãos, dos amigos, dos colegas discípulos, sabe? Ele pôde ter a oportunidade de tirar o rótulo e ser selado. Por isso que eu li aquele versículo sobre selo. Não entristeçais o Espírito, pelo qual você foi selado. Sabe, irmãos? Ele pôde ser selado, e não apenas o selo da salvação, mas selado com a autoridade de liderança que foi otorgada pelo próprio Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Olha, irmãos, imagine se Pedro tivesse entrado naquela casa, os caras tivessem crucificado ele lá dentro. E esse é o grande problema de igreja, sabe, irmãos? Quantas pessoas fizeram coisas erradas, vamos dizer assim, né? Baseado nos dois. Saíram da igreja, se arrependeram, mas não tem coragem de voltar para casa. Porque vou ser massacrado. Quantas vezes, enquanto passou na minha caminhada pastoral, irmãos, eu ouvi esta frase de pessoas, sabe? Eu não vou voltar porque eu vou ser julgado. Vou ser julgado. Irmão, nós temos que cuidar. Porque Judas não aguentou. Pedro foi com a cara e a coragem. Sabe, irmãos? Todos nós temos a possibilidade, irmãos, por sermos humanos, de tomar decisões infelizes e de receber rótulos. Todos nós. Todos nós. Sabe? Mas se a pessoa recebeu um rótulo, mas se arrependeu, e pode ter algo que está acontecendo com pessoas aqui que estão me ouvindo aqui hoje, né? Se arrependeu, mas na mente, no coração ainda persiste algum rótulo que massacra. Uma coisa muito importante: não lute solitário. Não lute solitário. Porque a superação é possível, como foi para Pedro, né, irmãos?
Não foi para Pedro. Tanto que ele se tornou, como eu disse, a pedra base da igreja. Agora pense então, né, irmãos? Fechando aqui, concluindo, né, repetindo aqui o que eu já falei. Quantos têm vergonha do que fez e de voltar para casa, se vendo rotulado? Para derrubar esse rótulo, para isso que tem a igreja que ama, né, irmãos? Certo? Pedro encontrou amigos, encontrou irmãos, encontrou parceiros de julgo, que não julgaram, mas que eu creio, o acolheram. O acolheram. Por isso eu faço o mesmo, né? Vamos fazer o mesmo, né, irmãos? Vamos construir, vamos adotar isso como padrão, sabe? Pessoas que vêm aí, nossa, andou sumido, hein? Como nós falamos isso, irmãos? Ou até que enfim apareceu, hein? Para. Ah, se arrependeu, né? Nós temos que parar de ser maldosos, né, irmãos? Temos que ser mais amorosos, sabe? Porque a gente pode salvar uma vida, tirando a ideia de suicídio espiritual, né, irmãos? Porque eu sei de pessoas, conheço pessoas, a Vânia conhece pessoas, que não quer ver a igreja nem pintado a ouro, porque cresceu numa igreja que julga, sabe, que crucifica o sujeito. Não vamos ser assim, porque nós não nascemos para sermos rotulados com estigmas, irmãos, mas sim para sermos selados pelo Espírito do Senhor. Amém? E todos são alvos do amor do Senhor. Vamos cantar? Uma palavra de alerta, né, irmãos? Não quero considerar uma palavra de exortação, mas uma palavra de alerta, sabe? Que Pedro teve a oportunidade de se restaurar, Judas não. Vamos ouvir esse cântico e em seguida eu vou estar orando e encerrando o nosso culto.